Legal, falei da regra dos 5 anos, falei de seguir a receita. E agora eu vou falar de algumas coisas que me ajudam a me manter no lugar, me manter performando e criar um jogo que eu eventualmente vou com um jogo mais fácil, não... Assim, tensões só as necessárias. Eu quero tirar completamente as tensões que não são necessárias do jogo para que eu consiga chegar lá sem sofrer tanto, vamos dizer assim. Porque vai ter sofrimento. Isso é normal, acho que nenhuma conquista vem sem sofrimento. Vai ter sofrimento. E a primeira coisa que eu ia mexer nesse jogo, para jogar... É tipo assim, vai jogar truco, por exemplo, um jogo de cartas, você quer sair com as cartas altas. E se você puder dar essa carta para você, você daria. Então, a primeira coisa que eu olho com muito cuidado é o ambiente que eu estou inserido. O ambiente muda o homem. Escreve aí. Ou você transforma o ambiente, ou o ambiente te transforma. Eu acredito que no longo prazo não tem uma outra opção. Não dá. Eu acredito que não dá. É o clássico água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. É o clássico, olha só quantos ditados tem, né? Diz-me com quem andas, que eu te direi quem és. Isso é clássico, desde o tempo de Jesus Cristo as pessoas falavam isso. E no meu primeiro processo eu sabia da importância disso. E eu decidi praticar. E na época, o meu ambiente era um ambiente de corporativo. E aí, eventualmente, eu entro num mastermind. Olha só, não é só ambiente de colega de trabalho, não. Tudo revolvia o corporativo. Meus amigos, era tudo. Eu tive que fazer novas amizades. E aí eu fui para o Mastermind, contei isso um pouco, né? O Mastermind lá do Jeff Walker. Eu comecei a andar com o empreendedor. Já achou. Mas eu queria levar aquilo à enésima potência. E no meu caso, eu fui intencionalmente num processo de transformar meu ambiente. Porque acredito que alguns ambientes você consegue escolher. Ou dos seus amigos, você escolhe com quem você passa mais tempo, basicamente. No profissional também. Mas tem um lugar que você não escolhe. Escolheram para você. Qual é esse lugar? Família. Família é uma coisa de louco, né? São as pessoas que mais te amam e às vezes as pessoas que mais jogam contra nesse jogo com você, porque elas querem te puxar pro seu eu antigo. E no meu caso eu falei assim, cara, ou meu ambiente me transforma, ou eu transformo meu ambiente. E aí, eventualmente, eu coloquei um objetivo pessoal, e às vezes dá certo, às vezes você consegue ganhar esse jogo, às vezes não. De novo, que jogo? Quanto tempo? Meu objetivo era transformar minha família em 5 anos. E aí eu fui no meu irmão mais jovem, o Hugo, e trouxe para esse jogo do empreendedorismo. Foi bem mais fácil trazer o meu irmão mais jovem do que o meu irmão mais velho. O meu irmão mais jovem, o Hugo, tem 7 anos a menos que eu tinha uma influência maior sobre ele do que o irmão mais velho, na dinâmica da minha família, mas eu fui para lá e eventualmente o Hugo se tornou um empreendedor. Opa, massa. E aí eu fui eventualmente no meu irmão mais velho, que demorou mais, foi difícil e tal, mas eventualmente ele se tornou um empreendedor também. E aí eu pensei, agora só falta minha mãe e meu pai. E eu não sei na vida de vocês, mas gatilho mental funciona com todo mundo, menos com a minha mãe. Então, assim, eu ganhei o jogo da minha mãe e do meu pai? Não. A gente não ganha todos os seus jogos. Mas eu ganhei uma massa crítica suficiente. Agora, meus 2 irmãos estavam no jogo. Então, era mais difícil. Eu estava quase que, vamos dizer assim, em maioria com meu pai e com a minha mãe. E hoje, até hoje, eu não ganhei esse jogo. Meus pais estão no outro jogo agora. Eles estão aposentados, vivendo a vida que eles sempre sonharam. E na roça, eles vivem na roça lá com as galinhas, com os cachorros não, com a galinha, com os boi, basicamente, com as árvores de eucalipto, basicamente é a vida deles, e eles curtem pra caramba. Então, assim, foi um jogo onde não aconteceu por engano. Eu fui para transformar meu ambiente mesmo. Porque ou eu transformo meu ambiente, ou meu ambiente se transforma. Das minhas amizades, pra você ter uma ideia, eu nasci em Brasília, então todas as minhas amizades de infância, salvo 2 colegas, se não me engano, todos são funcionários públicos. Então, eventualmente, eu não tinha ali pessoas que iam me fomentar naquele sonho de ser empreendedor digital. Então, eventualmente, eu tive que fazer novas amizades. Inclusive, encontro minhas amizades antigas, a gente bate papo, mas a gente não gasta tanto tempo assim. Porque eu queria controlar meu ambiente. Porque ou meu ambiente
Ou eu transformo meu ambiente, ou meu ambiente me transforma. Quando eu fui lá pro Mastermind, foi massa, porque lá nos Estados Unidos eu estava no ambiente certo. Mas aí quando eu chegava no Brasil, eventualmente quando eu volto pro Brasil, eu não tinha esse ambiente. Não tinha um Mastermind para eu entrar naquela época. Ninguém tinha feito. E eu peguei, cara, ou eu transformo meu ambiente, ou meu ambiente se transforma. E aí foi que eu criei o meu primeiro Mastermind, que é um grupo de inteligência coletiva, onde a gente compartilha erro e acerto, né? Se reúne 3 vezes por ano, inclusive a próxima reunião vai ser logo agora. Ele teve vários nomes. Hoje esse grupo que eu criei naquela época chamo 10+, foi a base do 10+, hoje, que eu chamo de Plat 10+. Mas eu resolvi criar. E na época eu nem fazia tanto dinheiro com esse Mastermind. Eu criei de uma maneira estratégica, porque eu queria me rodear de pessoas que tinham aquele resultado. Por quê? Ou eu transformo o meu ambiente, ou o meu ambiente se transforma. Eu não sou dessas pessoas que têm essa força de vontade, que consegue ser vegetariano se todos seus amigos são carnívoros, né? Não sou essa pessoa. Então eu transformo meu ambiente, ou meu ambiente se transforma. Eu me tornei uma espécie de coisa que eu repudiava. Sabe aqueles caras, os evangelizadores? Sabe aqueles caras que, dependendo da religião, batem na porta para passar uma mensagem de Cristo e tal? Eu passei a ser esse cara pro empreendedorismo digital, do marketing digital. Eu passei a ser um evangelista. Eu não uso essa palavra muito porque ela remete à parte religiosa, que eu tenho muito respeito, né? E vejo isso com muito carinho também. Mas eu evangelizava. Por que eu evangelizava? Porque eu acreditava que aquilo era a resposta de uma liberdade financeira, Eu faria isso por altruísmo também. Mas ao mesmo tempo tinha uma parte do Érico que era egoísta. Egoísta por quê? Porque eu sabia que ou eu transformava o meu ambiente, ou a massa crítica do meu ambiente, ou o meu ambiente ia me trazer de volta. Simples assim. Então assim, eu não sei que jogo você está jogando. O jogo da saúde, algum jogo familiar. Mas saiba que ou você transforma o seu ambiente, ou o seu ambiente te transforma. Agora, aqui remete às outras regras. A minha expectativa de ter sucesso ou fracasso nisso, e no caso dos meus pais foi um fracasso total, né? Tipo, até hoje eu sou um fracassado em relação a isso, né? De não transformar meus pais. Talvez eu tenha chegado... Talvez não, eu não consegui, basicamente, não vou colocar. Mas volta-se que tem receitas disso. Tem receitas de persuasão. Os próprios gatilhos mentais que eu aprendi na forma eram completamente usados para persuadir pessoas a entrar no mundo do empreendedorismo digital. Inclusive é usado para persuadir qualquer pessoa. Reciprocidade, escassez, autoridade. Não vou entrar nesses pontos agora, que eu entro bastante na parte mais técnica de persuasão com integridade que eu ensino na fórmula. Mas eu usava isso demais o tempo inteiro. O tempo inteiro. Com integridade e com intensidade. Por quê? Se não fosse por altruísmo, era por quê? Por egoísmo. Porque eu não queria voltar. Por quê? E eu sabia que ou eu transformo meu ambiente, ou o meu ambiente me transforma. Então vou propor um exercício para vocês agora. Eu quero que vocês comecem a mapear, pega uma folha de papel em branco, ó, folha de papel, faz um círculo e começa a mapear as comunidades que você tem. Alguns de vocês são religiosos, então tem uma comunidade da galera da igreja, né? Alguns de vocês têm uma comunidade profissional. Alguns de vocês têm uma comunidade familiar. Dentro da comunidade familiar, tem subcomunidades, comunidade dos parentes mais próximos, pai, mãe, irmão, tem os dos tios, tem o da avó, dependendo, tem o dos primos que você nunca viu na vida, nem lembra o nome, tem dos tios de segundo grau, mapeia isso. Tem a comunidade onde você mora, seus vizinhos. Tem a comunidade dos seus amigos de infância, tem aquelas comunidades. E assim, é importante, se você for fazer isso de forma intencional, é importante você mapear isso. E você saber, olhar para aquela comunidade e saber que você vai ser, no longo prazo, 5, 10 anos, se isso é longo, né? Mas você vai se tornar, vai continuar aquela comunidade. Ponto. É batata estatística. Você vai ser aquelas pessoas. E das duas, uma. Ou você vai começar a participar de outras comunidades, sejam os insiders, sejam os plats, sejam... Sabe-se Deus o quê?
intensificamente. Quantas horas você vai passar nas outras comunidades, eu não sei, mas você tem que participar. E se você não quiser isso, você tem que procurar transformar uma massa crítica daquela uma comunidade. Você não precisa nem transformar a comunidade inteira, só uma massa crítica. Massa crítica, o que é massa crítica? É o número de pessoas que, depois que você transforma elas, as outras tendem a vir automaticamente. Né? Por própria prova social, como você deve ter estudado aí prova social. A maioria é magnética, basicamente. A maioria é magnética. Então, quantas pessoas você tem que transformar para aquela maioria ser magnética? E como é que você envolve elas nessa nova ideia, no seu novo jogo? É um clássico, não vou entrar em persuasão aqui, tá? Mas quer entrar naquilo que mais funciona de tudo que eu já testei, gatilhos mentais. Basicamente a reciprocidade, autoridade, especificidade, prova social, comunidade, semeadura. Todos aqueles 21 gatilhos mentais que vocês veem na forma funcionam na vida real para convencer as pessoas até a passar férias com você. Então, é importante você fazer isso. Por quê? Por quê? Porque ou você transforma o seu ambiente, ou o ambiente te transforma. Quando você entender isso como uma verdade, o seu jogo muda.